Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula bônus de spa, onde eu preparei com muito carinho para vocês, para que possa ser feito um atendimento humanizado, né? Muito se fala hoje em causar uma experiência, proporcionar uma experiência e não um atendimento. E a gente pode fazer isso desde um atendimento que você vá a domicílio, se essa for a sua realidade, se a pessoa vier à sua casa, ou se você tiver uma clínica, seja qual for o espaço que você tiver, esse tipo de tratamento pode e deve ser feito, tá? Então eu vou dar algumas dicas e você vai colocar isso de acordo com a sua realidade. Então é importante a gente falar a primeira coisa que é o seguinte: como que a gente observa o mundo, né? A gente observa através dos 5 sentidos. Então a gente pode começar, por exemplo, pela visão. O que é que a sua cliente vê quando ela chega no seu espaço? Ou mesmo antes de entrar na sua sala, o que ela vê quando você chega até ela? Né? Qual é a sua aparência? Não no sentido de beleza, mas você está com uma roupa limpa, você tem o cabelo penteado, uma maquiagem de leve, um cuidado que ela olhe e perceba que você se preparou para recebê-la. É a primeira forma de carinho, é o zelo, né? É a higiene. Então essa visão, ela é muito importante, não só de como você vai estar, mas o seu espaço também. Será que ele está organizado? Será que a bancada está uma bagunça? O lixo, será que ele está cheio, transbordando, né? Ou ele está com um saquinho vazio e está tendo esse cuidado de sempre estar retirando a sujeira do local? Quando ela deita na maca e ela olha para cima, como é que está o lustre? Como é que está o teto? Então é interessante que você faça os passos que a sua cliente faz quando ela chega, para você ter o olhar que ela tem. Porque você não deita na sua maca, então você não olha para cima. E ela faz isso, então você faz os passos da cliente e começa a observar todos os cantos. Se a parede tem algum mofo, se está descascando, são detalhes que na verdade não são detalhes, eles dizem muito sobre você. Até porque eles dizem que como você cuida de um lugar é como você cuida de todas as outras coisas. Então, não é interessante eu estar num lugar que tenha cheiro de mofo, pinças em cima da pia, como se a pessoa for me atender, eu vou achar que ela já usou aquilo no atendimento. Então, mostrar que você utiliza as pinças descartáveis, ou que você tem o autoclave e que você cuida disso, abrir na frente da cliente os produtos que a gente sabe que tem que ser estéreis, tem que jogar fora. Então, esse cuidado todo é da visão, é o que ela percebe, é o que ela olha. Isso aqui são apenas alguns detalhes. Por exemplo, se a maca está com um novo TNT, se tem um novo papel cobrindo ali, se não está reaproveitando. Então, às vezes, a gente pensa que para ter mais sucesso eu preciso de um aparelho novo, né, de grandes coisas. E, na verdade, são esses detalhes que a gente precisa cuidar. Isso falando em visão. Fora outras coisas que ao longo da aula eu vou lembrando e a gente vai conversar. O outro ponto de como é que a gente observa o mundo é através do paladar, né? Então, você, quando está no seu espaço, sua cliente chegou, é interessante que você ofereça alguma coisa para ela. Ah, Elaine, mas aqui onde eu trabalho não tem nada. Que seja um copo d'água, que seja uma água saborizada, que é tão simples, né? A água com frutinhas cortadas ali e dá um diferencial e dá aquele bem-estar para a cliente. Então, às vezes, você for oferecer uma água, você pode ter assim, olha, um copo bem bonito para oferecer que melhora a experiência. Aqui vai juntar o paladar com o visual também. Você pode oferecer um café. Ah, mas eu só tenho um cafezinho com água na garrafa. É isso mesmo, gente. Aí você pode ter o cuidado em ter uma xícara mais bonitinha, uma atenção onde você vai servir, tá vendo? Elaine, a minha realidade é que eu vou à casa da minha cliente para poder atender. Nesse caso do paladar, como que você pode fazer? Na hora de ir embora, você pode pegar um bombom que você tenha levado, dê na mão da sua cliente e fala, "Essa é aqui para poder adoçar o seu dia." Então você ativou o paladar e você não precisou de utilizar de nada do que a gente estava falando. E sim uma balinha que você está carregando, um bombom. É muito simples, não é nada glamouroso. E sim a soma de todas as percepções é que a gente vai conseguir captar esse cliente e conquistar. Bom, então a gente foi do visual,
a gente falou do paladar, e aí a gente pode falar do olfato. Na aula, a gente comentou alguma coisa sobre a memória olfativa quando nós falamos dos óleos essenciais, não foi? Então, aqui eu quero reforçar. Toda vez que a gente sente, então, o cheirinho, ele vem, entra por aqui no nosso nariz, vem aqui e divide nas duas partes do cérebro. Uma que vai fazer a identificação do cheiro, esse cheirinho é de café, e a outra que vai falar, nossa, isso me lembra a casa da minha avó. Né? Então, cada cheirinho tem uma memória, uma lembrança gostosa ou não. Então, a gente pode ativar isso na nossa cliente no atendimento. Então, como vocês podem ver aqui no espaço, ali atrás eu tenho um difusor, onde ele está com água e 2 gotinhas de alecrim, tá? E aí, por que eu escolhi o alecrim? O alecrim, ele é da alegria, da energia, né, do bem-estar, da disposição. Então, num dia de trabalho, é interessante que a gente tenha esse tipo de sentimento, porque é isso que eu quero sentir para eu poder passar para as pessoas. Então, você pode deixar só o cheirinho de alecrim durante todos os atendimentos, ou você pode mudar de acordo com a cliente. Até porque, lembrando das aulas dos óleos essenciais, a gente viu que quem tem pressão baixa não deve utilizar o alecrim, porque pode baixar mais um pouco e ela sentir um pouquinho de mal-estar. Tá vendo como é importante a ficha de anamnese? Para a gente saber até o cheirinho que a gente vai colocar? Então, fique atenta nisso. Quando você fala assim, mas eu aprendi que o lavanda é muito interessante para o relaxamento, e realmente você pode até colocar, mas se a sua cliente ela for mais desanimada, às vezes às vezes até mesmo um pouco mais depressiva, mais quietinha, introspectiva, será que o lavanda seria interessante? Já que isso vai deixar ela um pouco mais quietinha, um pouco mais desanimada, talvez nessa cliente que tem esse perfil, o interessante seja colocar o de alecrim. E para aquela que é muito agitada, aquela que você está tentando fazer a sobrancelha e ela está mexendo, ela pega no celular, ela está movimentando o tempo todo enquanto você está fazendo o que você precisa fazer e até dificulta, aí o lavanda francesa é interessante você colocar para poder acalmar. E como você vai saber qual o tipo de óleo do cheirinho, da essência que você vai colocar na sua sala? Estudando na apostila que está em anexo para vocês, onde tem todos os óleos, todas as funções, o que ele ativa na pessoa. Então, é ali, estudando, consultando, experimentando, que vocês vão descobrir qual o melhor cheirinho para cada atendimento. E como eu disse também, o cheiro pode ser um cheirinho em todo atendimento, ou você pode conciliar. Se estiver fazendo uma argila, né, um detox na argila, você coloca um hortelã-pimenta no difusor e isso vai fazer uma sinergia, né? Vai potencializar o atendimento para ele ficar ainda melhor. Então o cheirinho ele deve estar sempre presente, ele vai saindo naquela fumacinha ali e realmente é só o óleo e a água. E como eu falei também, para vocês não gastarem muito dinheiro com óleos e começar gastando menos, né? Já que é o início de tudo, a gente pode colocar essência, porque ela é artificial, ela é mais barata e o efeito olfativo é o mesmo. Então é bem interessante a gente colocar. E aí vocês podem observar que ali tem um cheirinho saindo, ok. E ele está sempre mudando de cor. Você pode deixar mudando as cores. Ou você pode usar a cromoterapia intencionalmente, escolhendo a cor do ambiente, já que cada cor representa também um sentimento, algo que eu quero despertar na minha cliente. Então, por exemplo, um azul clarinho, ele é bem relaxante. O lilás, muito relaxante também. Agora, se a pessoa, às vezes, ela estiver bem desanimada e eu quiser usar de um vermelho, que é vasodilatador, que ele aumenta a energia, é a vibração de amor, de paixão, eu posso colocar também. Então, olha como é interessante. No material, em anexo, tem então a função dos olhos e o que diz cada cor, porque assim você vai escolher para sua cliente aquilo que você quer colocar. Assim você pode deixar a luz mais apagadinha, que eu vou mostrar na hora da aula prática, e aquela cor que vai predominar no ambiente juntamente com o cheirinho. Então, ela chegou, eu perguntei então se ela quer ir ao banheiro, para que ela não deite já com desejo de, quero ir no banheiro e tal, então eu pergunto, você quer ir ao banheiro?
Você quer tomar alguma coisa? Quer um café? Quer uma água? Quer um cappuccino? Então depende da sua realidade. Se você não for oferecer nada, então você pode fazer a questão do bombom, da balinha. Então a gente atendeu o visual, o paladar, aí do olfato, do cheirinho ali. A cromoterapia que vai estar trabalhando, né, o que você vai despertar na sua cliente. E aí tem uma questão bem interessante, que é a audição. O que é que está sendo dito no ambiente de trabalho, né? Qual a música você está colocando para ouvir? Então vamos pensar o seguinte: muitas pessoas pensam que por ser gospel, né, e por falar em Deus e tal, que todo mundo gosta. E realmente muitas pessoas gostam, mas não são todas. Então, dependendo do momento que a pessoa estiver vivendo, se ela está deitada na sua maca e ela começa a ouvir um louvor, onde ele é muito tocante, ela pode ficar mais triste do que ela tá. E não é isso que a gente quer. Então, o louvor, ele também tem a hora certa de ouvir, tem que ser uma escolha da cliente querer ouvir e não a sua imposição. Às vezes a gente tem uma boa intenção de pensar, eu vou abençoar, mas isso você pode passar através da energia das mãos, né? Você não precisa estar colocando o louvor. Você pode fazer a sua oração quietinha ali enquanto você está atendendo. Também, se é a sua realidade uma música mais agitada, se você gosta dessas músicas de sertanejo e tal, o seu gosto não tem problema você ter, seja ele qual for. O que você não pode é achar que as suas clientes também têm que ouvir o que você está ouvindo. Elas têm que ouvir ou um som neutro, que poderia ser uma música clássica, internacional, mais calma, tem músicas relaxantes, dependendo da sua cliente também, que não é para a gente diminuir tanto o ânimo dela. E, na dúvida, o silêncio. Tem dúvida de qual música, de que vai colocar? O silêncio. Lembrar de não ficar falando muito, porque o momento é da cliente, a estrela é ela, o atendimento é para ela, então tudo gira em torno dela. Não é hora de você ouvir o podcast, não é hora de você ouvir as suas músicas de preferência, nada motivacional, porque não é a mesma vibe da cliente naquele momento, então não vai ser saudável, né, mentalmente para ela, porque é um momento de relaxar. E uma coisa muito interessante, se tem muita dúvida, pergunte. Você gostaria de ouvir alguma música? Quer ficar mais quietinha hoje? Então, quando você dá a chance dela falar, menor chance de erro, porque ela já te diz o que ela quer, qual o desejo que ela quer, né? Então, aqui a gente falou de visão, audição, a gente falou do olfato, a gente falou do paladar e o tato. Vou pegar um exemplo. Uma vez eu estava num lugar e eu estava fazendo os cílios, né? E aí a sala estava geladinha de ar-condicionado e tal, e a pessoa que estava me atendendo sentia bastante calor, então ela achava que aquele ambiente estava super interessante para ela e tal, mas eu que estava deitada, recebendo o procedimento parada, já estava sentindo um friozinho. E ela não teve o cuidado, a percepção de como eu estava me sentindo. E a gente também não quer falar muito, porque você não sabe se tem alguma solução. Tem cliente que fala, tá frio. Eu já sou da mais quieta, que não reclama muito e fico mais sentindo a sensação aí do que está acontecendo. Já quando eu fui em outro espaço, da mesma situação, de ar-condicionado e eu deitadinha, parada e tal, ela veio então com um cobertorzinho que abriu do saquinho ali, que você viu que ele foi limpo, especial para mim, me cobriu e perguntou, você tá bem agora? Você tá bem assim? Você quer mais alguma coisa? E você pode ver que há uma diferença mínima assim, é uma percepção de tato ali, de cuidado, que fez com que eu não fosse mais no espaço 1 do exemplo e fui agora no espaço 2 e não deixo mais. E nesse espaço 2, ela, quando eu chego, tem o cheiro, que foi o que eu falei, tem uma música agradabilíssima, que agrada no geral, né? Eu tenho a sensação, ela sempre me oferece um cappuccino, um café, uma água, e tem o tato nessa questão do cuidado, do cobrir, do cheirinho, da música. Então, todos os meus sentidos são aguçados durante o atendimento. E isso faz com que não seja um atendimento, e aí é que se torna uma experiência. É isso que a gente fala de experiência. É tornar aquele momento especial.
A gente se sente importante, cuidada, né? Importante para aquela empresa. A gente não é um número, não é só uma pessoa que chegou, não. Todas, a gente se sente muito importante. E é isso que a gente tem que fazer, com que o nosso cliente se sinta importante dentro da realidade que a gente tem. É claro que se você não tem um cappuccino, é um café coado, não tem um café coado, é uma água, mas que seja um copo descartável ou que seja um copo bem bonito. Então, atenção de transformar tudo que você puder, mesmo no seu mais simples, naquilo que for melhor, porque não é o mais caro, né? E sim o cuidado que você vai ter em cada coisa que você se propuser a fazer para sua cliente, tá? Então, essas dicas de spa, que na verdade o procedimento, o atendimento, eu vou mostrar na prática para vocês. Eu só queria fazer essa introdução para que você comece a ter um olhar mais cauteloso, mais cuidadoso no seu espaço, no seu atendimento, para que você possa cada vez melhorar a experiência. Porque não basta fazer o seu serviço bem feito, porque até isso é até a sua obrigação. Mas a diferença de você com a da esquina ou a sua concorrente é justamente o quão humanizado será esse atendimento, né? Individualizado, com amor, com muito carinho. Então é isso que a gente precisa fazer para poder ser diferente, tá? Então, até a próxima aula.